Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 17 de dezembro, terceira semana do tempo do Advento, e eu quero poder contar com as suas orações hoje. Nesse dia, eu fui ordenado sacerdote, completo hoje 14 anos de ordenação, e eu te peço ao menos uma Ave Maria por mim hoje, para que Deus me dê a graça de permanecer firme no caminho, rumo ao céu e sempre fiel à tradição e ao magistério da Igreja, ao Evangelho do Senhor e a toda a sua doutrina. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra que está em Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos caríssimos, quando nós ouvimos esse trecho de Mateus que nos fala da genealogia de Jesus, eu não sei vocês, mas eu sempre acho muito monótono, né? Qual é o sentido desse monte de nomes, né? Desse povo que nós não conhecemos? Por que eu tenho que saber, né, e ler e interpretar esse texto? Ora, primeira coisa que nós precisamos entender: Jesus tomou a forma humana no ventre de Maria e foi inserido na sociedade humana de Israel. Jesus, como qualquer menino nascido em Israel, deveria ter uma ligação direta com uma das 12 tribos de Israel. Portanto, Jesus deveria conhecer a sua descendência, a sua árvore genealógica. Certamente, e eu imagino que tenha sido assim, Mateus, todo detalhista, chamou o Senhor, sentou-se com ele e falou: Senhor, dita-me a tua genealogia. E Jesus foi dando o nome de todos os teus antepassados. Qualquer menino judeu com quem você conversar vai te dar todos os seus antepassados em ordem cronológica. Eles sabem isso. E Jesus sabia a sua ordem genealógica cronológica. Dentro dessa cronologia e genealogia que nós acabamos de ouvir, Mateus divide esse texto em 3 partes, em 3 momentos distintos da história do povo de Israel, no qual o Senhor se insere para trazer a graça, a paz e a salvação. Num primeiro momento, em 14 gerações, o Senhor nos apresenta 2 figuras importantíssimas:
O Senhor nos coloca Abraão, o pai da fé, e Davi, a esperança de um rei que seja verdadeiramente enviado por Deus. Abraão acreditou quando se encontrou com Deus. E Abraão, pai da fé, ou seja, responsável por propagar essa fé aos demais que a partir de seu filho Isaque viriam, Abraão manteve viva a mesma fé. Nós somos convidados a gerar filhos para Deus, ou seja, a mantermos a fé no Senhor de geração em geração. Eu como sacerdote, você como pai e mãe, você religioso, religiosa, enfim, todos nós que cremos no Deus vivo de Abraão, de Isaque e de Jacó, precisamos transmitir aos demais essa nossa geração pela fé. Depois, em Davi, nós temos a promessa de que um dia virá um rei, virá um Messias, que governará para sempre o povo de Deus. Hoje, a igreja, seu novo povo. Temos ainda, dentro desse texto, o exílio babilônico, um tempo de provação, de dificuldade. Caríssimos, nós temos uma ideia romantizada do caminho para o céu. Nós achamos que o caminho para o céu vai ser um caminho de bênção, de graça, de felicidade, e vai, mas muito mais de provação. Porque o ouro precisa ser provado no fogo, e diante de Deus no céu, nenhum de nós poderá chegar com alguma impureza. É por isso que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, nos presenteou, inclusive, com o purgatório, onde nós, pelo fogo do amor de Deus, seremos purificados daquelas faltas que nós ainda não conseguimos remir na nossa vida terrena, mas que o Senhor nos dará remissão ali no purgatório. A Babilônia, o exílio, representam essa purificação que Deus precisa fazer em nós, desapegando o nosso coração das coisas do mundo para colocá-lo inteiramente nas coisas do alto. E por fim, o Senhor, através de Mateus, nos fala da sua própria chegada, a chegada do Messias. Interessante que Deus, por meio da genealogia de Jesus, ele nos mostra que ele é imprevisível e que ele quis contar ao longo dessa história genealógica com o auxílio de mulheres. Ou seja, Deus chamou para a história e está inserido aqui na genealogia do Senhor o nome de mulheres que colaboraram para que a salvação chegasse até nós. Então vejam, Deus não é monótono, Deus não é sem sentido. As coisas de Deus não são por acaso. As coisas de Deus trazem uma mensagem para nós. E qual é a mensagem que esse texto evangélico traz para nós? Que nós temos uma descendência espiritual. Nós estamos ligados pelo batismo ao próprio Cristo, mas também a todos esses homens e mulheres que foram redimidos pelo Cristo com a sua paixão, morte e ressurreição. Nós, por detrás de cada um, temos uma descendência, ou melhor, temos aqueles que nos precederam. Nós temos uma genealogia. E nós devemos fazer com que a graça de Cristo, da qual nós hoje desfrutamos, chegue também àqueles nossos parentes que lá atrás se uniram para nos dar hoje o dom da vida. Então eu quero te convidar nesse dia a oferecer as suas orações pela santificação e salvação de toda a sua família, de modo muito particular, pelas almas daqueles que já padeceram, que já estão no convívio dos mortos. Não, ficou feio isso. E eu quero te convidar de modo especial a oferecer hoje as suas orações pela sua genealogia, para que Deus cure, limpe, restaure a sua árvore genealógica. De modo muito particular, eu te convido a oferecer hoje as suas orações pelas almas daqueles teus parentes que já partiram desta vida.
para que Deus os purifique e os receba no céu. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desce e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.